Alô pessoal, nesse módulo nós vamos falar sobre nitrogênio e os adubos nitrogenados. Bem, qual é a função do nitrogênio nas plantas, né? O nitrogênio é um elemento essencial, que ele é constituinte da clorofila. Ele ajuda no crescimento e no enraizamento da planta. Ele é muito importante para formar os aminoácidos e as proteínas e faz parte de boa parte da estrutura da planta. Então o nitrogênio, ele é um elemento que ele é muito importante, essencial e que é um dos que mais contribuem no aumento da produtividade do vegetal. Bem, como é que o nitrogênio funciona dentro da planta? O nitrogênio ele pode ser absorvido tanto como amônio, NH4, como nitrato, NO3. Quando ele é absorvido como NO3, necessariamente ele é reduzido a NH4, a amônio. Quando ele é absorvido como nitrato, a planta tem mecanismos para reduzir ele a amônio. Por quê? Porque amônio é a forma com que os aminoácidos vão ser formados e a partir dos aminoácidos as proteínas. Então, essas duas formas que ele pode absorver, se elas estão no solo, para a planta, se absorve já o NH4, já forma um aminoácido. Se absorve na forma de nitrato, ainda precisa ser reduzido. Porém, a planta tem necessidade de absorver nitrato, porque existem afirmações de que se ela absorver só amônio seria melhor, porque ela gastaria menos energia. Mas o equilíbrio fisiológico da planta exige a redução do nitrato para amônio. Então o nitrato é muito importante estar presente e normalmente está presente na solução, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então como a gente falou, né, o nitrogênio ele é constituindo a clorofila e ele junto com o amônio ou a formação de aminas, que também vem do amônio, ele forma ácidos orgânicos a partir de aminoácidos. Aminoácidos formam a proteína e enzimas, que é um tipo de proteína. E a proteína nada mais é do que a chave da vida, né? Se não houvesse, a gente não existiria, nem nós, nem outros seres vivos. Então, né, todos os desenvolvimentos fisiológicos, bioquímicos da planta, é muito importante a presença do nitrogênio. Bem, vamos falar um pouco do ciclo do nitrogênio. A gente vai ver que grande parte do nitrogênio que nós temos nos adubos e mesmo absorvido pelas plantas vem do ar. Porque acima de 78%, acima de 75% do ar, ele é constituído de nitrogênio, N2. Então, esse faz parte de um ciclo importantíssimo, porque ele é fixado ou por plantas ou por algas do solo. Esse nitrogênio do ar também é constituído dos adubos, como a gente vai ver um pouco mais tarde. Bem, o nitrogênio, ele no solo, praticamente na forma orgânica, grande parte está na forma orgânica. E nessa forma orgânica, ele é liberado da matéria orgânica para o solo, para a solução e é absorvido pela planta. Mas ele passa por reações para isso que possa acontecer. Então todo esse ciclo de nitrogênio é interessante a gente conhecer. Por quê? Porque para a gente entender que mesmo os adubos, quando a gente for falar de adubo daqui a pouco, a gente vai conseguir compreender que os adubos também vêm do nitrogênio do ar. Então, ele acaba participando de todo esse ciclo, inclusive o que vem do adubo, a gente vai ver daqui a pouco, pode ir para a forma orgânica e ficar nessa troca, né, de forma orgânica e forma mineral, que é como a planta absorve a forma mineral de amônio ou nitrato do nitrogênio. Bem, o caminho do nitrogênio no solo, né? Então o nitrogênio vem na matéria orgânica, pode ser absorvido pela planta, ele pode vir da atmosfera também, como já dito, né? Ou via adubo, ou mesmo via fixação pelo solo de principalmente algas e algumas leguminosas,
existem outras formas de fixação mesmo em gramíneas. Então esse nitrogênio ele é absorvido pela planta. Quando ele é absorvido pela planta, se essa planta, no momento em que ela, né, morre, morreu, ela recompõe esse nitrogênio ao solo, e esse nitrogênio passa, e a gente vai ver, por mineralização, né, ela vira matéria orgânica que volta a ser amônio e nitrato. E o amônio e o nitrato ou são adsorvidos no solo, o amônio pode ser absorvido na forma de NH4+, na CTC, e dependendo do tipo de solo, por exemplo, nos solos tropicais, que tem, grande parte deles, cargas positivas, o nitrato é adsorvido nessas cargas positivas e fica em equilíbrio com o solo. Em solos que não contêm essas cargas, esses dois, tanto amônio como nitrato, podem ser lixiviados, o que significa descer no perfil do solo e fica fora do alcance das raízes. Bom, uma coisa muito importante do nitrogênio é a questão de uma relação que a gente chama de relação carbono-nitrogênio presente no solo. Essa relação faz com que, se eu tenho uma grande quantidade de nitrogênio mineral, na forma de nitrato ou mesmo de amônio, se eu tiver muito carbono no solo, o que vai acontecer? Os micro-organismos, para o balanço energético deles, eles precisam do que a gente chama de uma relação carbono-nitrogênio, relação CN, ao redor de 30 ou menor. Se for menor que 30, os micro-organismos não precisam do nitrogênio, não vão precisar desse nitrogênio para vamos dizer, a energia para o seu funcionamento. Bem, se por acaso essa relação de carbono for maior que 30, o que vai acontecer? Há mecanismos dos micro-organismos de captarem esse nitrogênio do solo. Então, o micro-organismo capta esse nitrogênio, o que a gente chama de imobilizar o nitrogênio, que não vai ficar disponível à planta, até que esse micro-organismo venha a morrer e reciclar na forma orgânica, e quando essa relação for 30 ou abaixo de 30 no solo, esse nitrogênio volta a ficar mineral. Por que isso é importante? Por que isso é crucial para nós conhecermos isso? Porque se nós tivermos, em condições de plantio direto principalmente, ou em outras condições, um excesso de palha no solo, a palha normalmente tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta. Por ter uma relação carbono-nitrogênio muito alta, eu preciso adicionar mais nitrogênio ao solo, na forma mineral, para, entre aspas, abastecer o sistema, né, e os micro-organismos com relação porque vai ter parte do nitrogênio que nós vamos adicionar que os micro-organismos vão imobilizar. Então, nessa imobilização que eles farão, eu preciso suprir ela e suprir a planta também, porque se eu não suprir a planta, os micro-organismos são mais competitivos e quando a planta precisar de nitrogênio, a planta não vai ter. Então, isso é muito importante a gente entender. Isso, por exemplo, no plantio direto, que tem bastante palha, versus o plantio convencional que a gente fazia antigamente. Antigamente a gente no plantio colocava 10 kg de nitrogênio por hectare. Hoje nós colocamos 30, 40 quilos no plantio. Por quê? Porque boa parte não é para a planta, e sim para ser aproveitado, né, pelos micro-organismos e parte para a planta. Então isso é muito importante a gente conhecer. E isso fez com que, inclusive no setor de fertilizantes, as fórmulas de plantio de milho e algumas outras culturas, nos últimos 10 ou 15 anos, elas mudassem o perfil de menos nitrogênio para nitrogênio mais alto. Nada mais é relacionado com essa relação de carbono-nitrogênio. Bem, o que nos interessa, né, nessa questão toda? Interessa que, repetindo, o nitrogênio mineral, o que seria? Forma NO3, nitrato, e forma amoniacal, amônio, que são as formas absorvidas pelas plantas.
Se eu colocar, revisando os conceitos, menos nitrogênio para abastecer o sistema, o que vai acontecer? O sistema, incluindo a matéria orgânica, o nitrogênio mineral que você botar via adubo vai virar orgânico e vai faltar para a planta. Então eu preciso compensar esse nitrogênio na forma mineral para abastecer a forma orgânica. Essa forma orgânica, os micro-organismos, quando eles reciclarem, morrerem e todo o sistema voltar a funcionar no sentido de mineralizar de novo, então a forma orgânica vai voltar à forma mineral e a planta vai poder absorver. Praticamente é ter o cuidado de, se eu tenho excesso de carbono no solo, adicionar mais nitrogênio no plantio para não faltar nitrogênio para a planta. Então, há uma tabela mostrada aqui, em que as palhas são mostradas aqui, em que as palhas de diversos vegetais têm diferentes teores de carbono e nitrogênio. Isso é para você ter base do que poderá acontecer dessa questão de mineralização e imobilização. Normalmente, as gramíneas têm uma relação carbono-nitrogênio mais alta. Então, se o teu cultivo vem depois, sucede uma gramínea que vai deixar palha no solo, você provavelmente vai ter que adicionar mais nitrogênio. Se for uma leguminosa, normalmente as leguminosas terão essa relação, as palhas leguminosas têm uma relação carbono-nitrogênio menor. Portanto, você terá menos preocupação com essa questão. Bem, como é que funciona então essa questão? Vamos agora estudar a disponibilidade do nitrogênio do solo. A planta, praticamente, há dúvidas em quantidades mínimas, se ela pode absorver nitrogênio orgânico, porque as moléculas são muito grandes e complexas. Então, simplificando, a gente diria que o que a planta absorve, e certamente acima de 95%, é nitrogênio na forma mineral. Então, se eu tenho matéria orgânica no solo, a planta não vai enxergar nitrogênio. Quer dizer, o nitrogênio está no solo, só que não é acessível à planta. Essa matéria orgânica precisa passar por mineralização. A mineralização é transformar o nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal. E essa reação de mineralização depende do quê? Muito do pH do solo. Se o pH for muito ácido, essa reação é muito lenta. Isso é um dos motivos porque a gente não pode manter o pH do solo muito ácido, a gente precisa adicionar calcário para acelerar essa mineralização. A temperatura, se estiver em locais muito frios, né, temperatura abaixo de 15, 10 graus, cada vez é mais lenta a mineralização. Então, você vai ter nitrogênio na forma orgânica e não mineral, e a planta não vai conseguir absorver. E também a questão da fase gasosa do solo, da porosidade gasosa, fornecer oxigênio ao sistema para que ele possa mineralizar. Então, por exemplo, num solo compactado demais, onde você não tem aeração, a aeração é deficiente, essa reação vai ser muito lenta porque não vai ter oxigênio disponível, por ela ser uma relação aeróbica que precisa de oxigênio. Bem, então eu tenho na forma de amônio, só relatando alguns adubos que têm essa relação, sulfato de amônio, por exemplo. Né? O sulfato de amônio tem só amônio. Quando eu adiciono ao solo o sulfato de amônio, existe uma outra reação que, em condições tropicais, elas são relativamente rápidas, em dias, isso em 2 semanas ou em poucos dias isso acontece, que é a nitrificação. Essa reação chamada nitrificação nada mais é do que a transformação da forma amoniacal para a forma de nitrato. Então essa reação, ela ocorre em solos que você tenha porque essa reação é dependente de oxigênio, então precisa ter oxigênio no solo, então tem que ser solos bem drenados, a acidez não pode ser alta porque essas bactérias que fazem essas transformações de amônio para
nitrato, essas bactérias precisam de oxigênio, elas são aeróbicas e precisam de acidez baixa, quer dizer, você precisa de um pH ao redor de 5,5, 6 para que elas ocorram. Se o teu pH em água for abaixo disso, você pode ter problemas ou essa reação vai ser muito lenta. Temperatura é importante e a umidade do solo também, porque essa reação é dependente de moléculas de água. Bem, porém, há um detalhe importante nesse processo de nitrificação. Quando o nitrogênio, na forma amoniacal, vai para a forma nítrica, esse nitrogênio ele libera hidrogênios para a solução e para o solo. O que é hidrogênio? Hidrogênio nada mais é do que um próton, né? Que é o causador da acidez do solo. O que é pH? pH, na verdade, a gente mede concentração de hidrogênio. Então, quanto mais hidrogênio eu tiver no solo, né, pH, a sigla pH é potencial hidrogênio iônico. Quer dizer, é hidrogênio que a gente está medindo. Quanto mais hidrogênio eu tiver no solo e principalmente na solução do solo, mais acidez eu tenho. Então, se eu tenho um NH4 vai para NO3, aquele 4 do NH4 do amônio, que vai para nitrato NO3, aquele 4 vai para a solução do solo e rapidamente também vai ser absorvido, vai ficar em troca, em equilíbrio químico com as partículas do solo. Então, toda forma amoniacal que eu tenho adubo, ele tende a acidificar o solo. E isso pode ser um problema, porque se eu não compensar isso com adição de calcário, ou colocar adubos que não acidificam o solo, que acidifiquem menos o solo, esse hidrogênio originário da nitrificação, ele efetivamente vai contribuir para cair o pH do solo de forma significativa, né? Então, com o passar do tempo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter também, que sempre que eu aplicar amônio ao solo, eu tenho que pensar que ele vai ser nitrificado, isso é uma reação natural, porque a planta naturalmente precisa de nitrato, e a partir dessa transformação de NH4 para NO3, nós temos liberação de acidez através do hidrogênio ao solo. Então, esse é um aspecto prático importante que você deve considerar sempre para que o adubo da Yara, né, o nosso adubo, consiga, quando for ao solo e for liberado, não é, ele não cause os problemas normais da acidez. E que eu, pelo menos, compense ou aplique o menos possível na forma de amônio, ou que, pelo menos, eu consiga combater esse hidrogênio através da calagem. Bem, um outro aspecto muito importante, isso para solos que não são irrigados, aliás, solos que não são drenados, por exemplo, solos que têm uma camada de água, uma lâmina de água em cima do solo, como é o caso do arroz inundado ou irrigado aqui no Rio Grande do Sul, em que no momento em que eu tenho nitrato no solo, há uma reação de denitrificação. Aquela reação que eu falei anteriormente é nitrificação. Agora eu estou falando de denitrificação. Essa denitrificação o que é? Essa denitrificação nada mais é que o nitrato adicionado ao solo, esse nitrato, esse nitrato ele é transformado em N2O, ou N2. E tanto N2O como N2, eles são extremamente tóxicos, ou convertidos em capacidade de aquecimento global, convertidos em carbono, eles provocam muito aquecimento global. Porque se você transforma o equivalente desses compostos, desses gases, em carbono, eles são muito mais aquecedores de atmosfera do que o próprio carbono. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, colocar nitrato em solos inundados de água ou com baixa drenagem.
Por quê? Porque eu vou estar favorecendo, primeiro, ao investimento do produtor a ser perdido, porque o nitrato vai formar formas gasosas, N2 e N2O, e além de tudo, além do nosso cliente perder o investimento dele, esses dois gases são muito prejudiciais ao meio ambiente e auxiliam demais no aquecimento global. Então, a gente gostaria que você levasse isso como importante, de nunca colocar nessas condições de solos mal drenados, adicionar nitrato. Tem que ser amônio mesmo. Mais importante, como você coloca amônio e é um solo mal drenado, não tem oxigênio. Ou tem muito baixo oxigênio, melhor dizendo. Então a reação de nitrificação ela é muito baixa, pela baixa existência de oxigênio no meio. Então não se coloca definitivamente nitrato em condições de solos mal drenados ou solos inundados por irrigação. Então, concluindo esse módulo, nós vimos nesse módulo sobre o nutriente nitrogênio, suas funções, quimicamente no solo, como ele reage, né, e a formação orgânica e inorgânica para a absorção da planta, e também vimos algumas reações importantes dele dentro do solo para ficar disponível à planta. E algumas consequências delas, como por exemplo a acidez proveniente do hidrogênio do amônio. No próximo módulo nós vamos ver mais sobre volatilização, mais algumas reações, manejo de nitrogênio e adubos nitrogenados. Até o próximo.